Salve galera, tudo certo? Sejam bem-vindos à nossa 11ª semana de estudos em casa. Já são aí mais de 70 dias nessa parceria e nessa semana nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de geometria espacial, mais especificamente estudo dos sólidos geométricos conhecidos como cilindros. Então olha só pessoal, o cilindro vai ser um sólido com esse aspecto aqui, né, com essa forma aqui, né, mais ou menos aí de uma lata de leite em pó, como essa que eu estou segurando aqui na mão, certo? E esse cilindro, ele vai estar classificado ali num conjunto de sólidos geométricos que nós chamamos de corpos redondos. Então até então nós estudamos aí os prismas, agora nós estamos estudando um dos sólidos aí que fazem parte desse grupo aí dos corpos redondos, tá? Por que ele faz parte desse grupo? Porque o cilindro, diferente lá do prisma, ele não vai ter essa superfície lateral aqui plana, certo? Então notem que aqui no cilindro, essa superfície ela vai ser uma superfície curva, tá ok? Então esse cara aqui é o cilindro e agora vamos conhecer aí alguns dos elementos do cilindro, tá? Então os cilindros eles vão ter aí duas bases, tá? Então eles vão ter aí, assim como os prismas tinham, eles também vão ter duas bases. Essas bases elas vão ser congruentes, tá ok? Mas elas sempre vão ser círculos, tá ok? Então nós vamos ter círculos aqui com o mesmo diâmetro aí nas duas bases, tudo bem? Então duas bases formadas aí por esses círculos, a superfície lateral curva, como eu já tinha mostrado aqui para vocês, e aí nós temos um outro elemento também, que é uma reta, que é chamada de eixo do cilindro, certo? Qual que é a característica dessa reta? Ela vai ser uma reta que passa, olha só, pelo centro desses círculos aqui, que formam as bases do cilindro, tá? Então passa aí pelo centro desse círculo aqui, dessa base de baixo, mas passa pelo centro também dessa outra base aqui de cima, tá ok? Então essa reta aqui é chamada de eixo do cilindro, beleza? Então esse daqui, né, um dos elementos também é o eixo aí do cilindro. Além disso, nós temos um segmento aqui que é chamado de geratriz do cilindro, tá? O que é a geratriz aí desse cilindro? É um segmento de reta que é paralelo, tá? a essa reta aqui que é o eixo do cilindro, tá? Então ela é paralela ao cilindro, certo? Ao cilindro não, paralelo ao eixo do cilindro, ok? E além de ser paralelo ao eixo do cilindro, as suas extremidades aqui desse segmento estão nas circunferências aqui das bases, tá? Então tem esse começo aqui e esse fim, no caso, o segmento de reta, tá? Então o segmento tem os seus extremos aqui nessas circunferências das bases, tudo bem? Aí é o seguinte, pessoal, assim como lá no caso dos prismas, nos cilindros nós vamos ter também cilindros retos, né? Que é o caso desse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, mas nós vamos ter também cilindros oblíquos, tá ok? E no caso do cilindro reto, que é esse exemplo aqui dessa lata que eu estou mostrando para vocês, a altura do cilindro ela vai ter a mesma medida da geratriz desse cilindro, tá? Então esse segmento aqui, no caso do cilindro reto, como ele é paralelo aqui ao eixo do cilindro, ele vai ser perpendicular aqui às duas bases, ou seja, né, esse segmento está representando a distância entre essas duas bases. E a distância entre as duas bases, assim como lá nos prismas, né, vai ser a altura. Tá ok? Então a altura do cilindro também vai ser a distância entre as duas bases. E reforçando aí, no caso do cilindro reto, vai coincidir aí com a medida da geratriz desse cilindro. Tudo bem? E aí o cilindro oblíquo, como que ele é? Então observem aí, lá na página 50 do livro de vocês, que está aparecendo aí na tela, nós temos então a representação dos dois casos aí de cilindro, do cilindro reto e do oblíquo, certo? Então no cilindro oblíquo, repare ali que nós temos os mesmos elementos. Temos as bases ali que são círculos congruentes, temos o eixo, né, que é a reta que passa ali, né, pelo centro dos dois círculos ali, né, que formam as bases, tá ok? E nós temos também a geratriz. Só que note o seguinte, que a geratriz, nesse caso aí do cilindro oblíquo, ela não é perpendicular às bases, né, do cilindro. Ou seja, a medida dessa geratriz não vai ser a mesma medida da altura, né, da distância entre essas duas bases. Mas é claro que com essa medida nós conseguimos, né, formar ali um triângulo retângulo, né, com mais algumas informações e conseguimos, obviamente, descobrir também a altura aí desse cilindro, tá? Assim como a gente fazia lá
quando nós tínhamos prismas oblíquos, né? A gente usava ali a aresta do prisma para formar um triângulo retângulo e, portanto, determinar a altura daquele prisma. Tudo bem? Então, essa é a ideia. No caso do cilindro reto, a altura vai coincidir aí com a geratriz. No caso do oblíquo, nós vamos ter que usar essa informação para buscar aí a altura, que, reforçando mais uma vez, é a distância entre as duas bases. Agora que nós já conhecemos os elementos do cilindro, vamos calcular a área da superfície de um cilindro, tá? Então, assim, o que seria a área da superfície aí do cilindro? Então, é a soma das áreas das duas bases, tá? Então, dessa base aqui, desse círculo e deste círculo aqui, e a área, né, somado aí com a área da superfície lateral desse cilindro. Então, assim, como que a gente vai fazer para calcular isso? Então, como as duas bases elas são congruentes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a área de uma dessas bases, tá? Que vai ser um círculo, então a gente vai calcular a área desse círculo e vai multiplicar por 2, tá? Então vai ser 2 vezes essa área aqui, tudo bem? Então eu vou marcar aqui no quadro. 2 vezes a área dessa base aqui, que vai ser o círculo. Tá? Então não preciso calcular separadamente essas áreas, porque elas são iguais. Então basta multiplicar por 2. Então vai ser isso daqui, mais a área dessa superfície lateral aqui. Tá? Mas para a gente calcular a área dessa superfície, a gente tem que ver como que é a planificação dessa superfície lateral. Né? E como que seria essa planificação? Eu vou tirar essa superfície aqui para vocês verem como que fica. Tá? Então, ó, tirando aqui, desenrolando, né, essa superfície aqui do cilindro, olha só qual é a forma que ela assume. Vai ficar com a forma de um retângulo, ok? Então a planificação aí do cilindro vai ser 2 círculos congruentes e um retângulo que vai representar ali a superfície lateral, ok? Só que olha só o detalhe. Esse retângulo aqui, ele vai ter como altura a altura do cilindro, tá? Que no caso aqui do cilindro reto é a mesma altura é a mesma medida da geratriz, mas o comprimento desse retângulo vai ser quanto? Vai ser 2πr, né? Por que 2πr? Porque ele estava enrolado aqui, certo? Nessa circunferência aqui, né? Ele estava em volta aqui dessa circunferência, né? Que tem na base, certo? Então o mesmo comprimento dessa circunferência vai ser o comprimento aqui desse retângulo, certo? Que nós tiramos aqui do cilindro e que é então uma das partes aí da planificação desse cilindro, tudo bem? Então, aqui mede H, essa aqui é a altura, já está escrito H ali, mas eu vou escrever aqui também para ficar melhor de enxergar. E esse comprimento aqui, então, vai ser 2 vezes π vezes R, que é o comprimento da circunferência aí que está na base desse cilindro, tudo bem? Então assim, pessoal, a área aí da superfície do cilindro vai ser então 2 vezes a área da base mais a área desse retângulo. Então como que isso ficaria aí, né, numa fórmula aí para a gente calcular essa área? Então seria assim, ó, a área da base, se a base é um círculo, como que a gente calcula a área do círculo? É π vezes R ao quadrado, certo? Então eu vou escrevendo essas informações que nós temos aí. Então a área total aí da superfície do cilindro vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, beleza? Então essa área total vai ser dada por 2 vezes πr ao quadrado, certo? Por que πr ao quadrado? Como essa base aqui é um círculo, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral. Só que olha só, como que a gente calcula a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Certo? Só que a base aqui, né, o comprimento desse lado aqui do retângulo, é 2πr, porque é o mesmo comprimento aí dessa circunferência, tá ok? Então nós podemos dizer que essa área lateral vai ser 2πr vezes a altura, certo? Esse lado aqui vezes esse, tá ok? Então assim, pessoal, trabalhando um pouquinho com essa relação que nós escrevemos aqui, nós podemos dizer o seguinte, que a área total do cilindro vai ser dada da seguinte maneira. Então,
eu vou pegar esse 2πr aqui e vou deixar em evidência. Então vai ficar assim, ó, 2πr, que multiplica quem? Ó, 2πr vezes r, daria 2πr ao quadrado, tá? Então por isso que ficou aqui só o r. Mas quem que o 2πr está multiplicando aqui? O h. Então essa aqui é a fórmula, né, que vocês podem utilizar para calcular a área da superfície aí de um cilindro. Então a área total vai ser 2πr vezes o raio mais a altura desse cilindro. Bom, pessoal, e para a gente ver na prática aí como que funciona o cálculo da área da superfície de um cilindro, vamos calcular então a área da superfície dessa lata aqui que eu apresentei para vocês, ok? Então, para isso a gente tem que saber algumas das medidas dessa lata. Então, o diâmetro aqui desses círculos que formam as bases aí, tanto o fundo quanto a tampa, é 10 centímetros, certo? Então, essa medida aqui, ó, né, o diâmetro aqui é 10 centímetros, ok? E se o diâmetro é 10 centímetros, quanto que vai medir o raio? Né? Quanto que vai ser o raio aí dessa base? Vai ser, né, o raio igual a metade do diâmetro, vai ser, portanto, 5 centímetros. Tudo bem daí? Então nós temos aí que o raio é 5 centímetros. Com isso, nós já conseguimos descobrir o comprimento desse retângulo aqui, mas nós precisamos saber qual é a altura dessa lata, certo? Então, qual que era a altura dela? A altura dessa lata ali é 11 centímetros, ok? Então, eu vou colocar aqui embaixo, a altura vai ser 11 centímetros, tudo bem? Então, nós temos aí a altura, que é 11 centímetros. Nós temos o raio, que é 5 centímetros, e agora nós já temos condições, então, apenas com essas duas informações, a altura e o raio ali da base, nós conseguimos calcular, então, a área da superfície desse cilindro. Vejam só, pouquíssimas informações aí que são necessárias. Então, qual que seria a área total ali? Tá, então, eu deixei as duas fórmulas aqui, ou é a mesma fórmula, na verdade, mas são maneiras diferentes de escrever. Então, uma delas, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou essa forma aqui, né, que a gente já trabalhou um pouquinho ali, que é 2πr vezes a altura mais o raio, certo? Então, eu vou usar essa segunda aqui, mas nós poderíamos calcular aqui separadamente, né, vai dar na mesma, tudo bem? Então, seria o quê? A área total, a área da superfície dessa lata aí, desse cilindro, seria 2π, tá? O π aqui eu não vou usar nenhuma aproximação para ele, então ele vai ficar indicado mesmo, mas o problema pode pedir, use π igual a 3,1, π igual a 3,14, use a aproximação π igual a 3, então tem várias opções aí. Sempre o problema vai trazer para vocês, né, essa aproximação que vocês vão utilizar. Se não trouxer aproximação nenhuma, faz como eu vou fazer aqui. Deixa o valor do π indicado, tudo bem? Então vai ficar 2 vezes π vezes o raio. Quem que é o raio? 5 centímetros, certo? Então eu vou colocar no lugar do raio aqui 5, que multiplica a altura. Quem que é a altura? 11 centímetros mais o raio, que é 5. Então, que é 2 vezes π vezes 5 vezes o 11 mais 5, ok? Aí, 11 mais 5 é 16, então a área total aqui vai ser igual a 2 vezes 5, que dá 10, vezes π, 10π, 10π vezes 16 vai dar 160 π centímetros quadrados, porque as nossas medidas ali estavam todas em centímetros. Então assim, pessoal, como eu deixei o π indicado aqui, ele fica na resposta mesmo. Então a resposta aqui já está correta, 160 π centímetros quadrados. Mas se o problema tivesse pedido ali para usar uma aproximação do π, por exemplo, use π igual a 3,14, então quanto que ficaria essa área total? Seria 160 vezes 3,14, tá? Que ia dar ali aproximadamente 502,4 centímetros quadrados, tá ok? Então isso vai depender bastante ali da aproximação que o problema vai trazer para o π. Mas sempre o problema vai indicar essa aproximação, caso seja necessário utilizar. Tudo bem? Então, a última coisa que eu queria destacar aqui com vocês é que o cilindro ele é bom de trabalhar, né? Eu acho que ele é mais fácil de trabalhar do que os prismas,
Porque as bases sempre vão ser círculos. Então, enquanto lá no prisma eu tinha diferentes polígonos, né, e para cada um desses polígonos um jeito diferente de calcular a área, aqui no cilindro sempre vai ser a área do círculo, tá ok? E a lateral sempre vai ser calculada dessa maneira aqui, 2πr vezes a altura, tudo bem? Então, vamos adiante aí, vamos falar agora do volume do cilindro. O volume do cilindro, assim como o volume do prisma, né, também vai ser calculado a partir da área da base vezes a altura, tá ok? Para entender direitinho, né, o porquê disso, né, qual é a justificativa da gente poder utilizar também a área da base vezes a altura, eu sugiro que vocês façam a leitura lá da página 53 do livro de vocês. Lá tem, né, a explicação, né, de como a gente chega aí a essa mesma conclusão, tá ok? Mas o volume do cilindro, então, a gente vai poder calcular dessa mesma maneira, calculando a área da base vezes a altura, tá ok? Então eu vou escrever aqui para vocês. O volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. Mas aí assim, lá no caso dos prismas, né, cada um dos prismas tinha uma base diferente, né, tinha um polígono diferente na sua base. Então a gente não conseguia chegar numa fórmula única ali para calcular esse volume. No caso do cilindro, como a base sempre vai ser um círculo, a gente vai conseguir chegar numa fórmula fechada aqui para o cálculo desse volume. Olha só, então, se o volume é a área da base vezes a altura, então nós podemos dizer o seguinte, que o volume, né, de um cilindro vai ser, qual que é a área da base? Se a base sempre vai ser um círculo, então vai ser πr ao quadrado, certo? Que é a área do círculo, vezes a altura. Então, essa aqui vai ser a fórmula para calcular aí o volume de qualquer cilindro. A área da base vezes a altura. Tudo bem? E a área da base, πr ao quadrado, porque a base do cilindro sempre vai ser um círculo. Tudo bem? Super fácil, não é verdade? E para a gente ver na prática aí, né, como que faz o cálculo do volume de um cilindro, vamos calcular também o volume aqui, né, da nossa latinha que nós estamos utilizando aqui para ilustrar o cilindro, certo? Então vamos descobrir aí qual que seria o volume dessa lata, o volume desse cilindro aqui, tudo bem? Então, como nós vimos ali no exemplo anterior, né, quando nós falamos da área do cilindro, da área da superfície do cilindro, nós vimos que o raio, né, do círculo ali, o raio que está na base desse cilindro, media 5 centímetros. E que a altura desse cilindro era 11 centímetros, certo? Então, quanto que vai ser o volume? Basta a gente substituir esses valores aqui nessa fórmula. Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 5 ao quadrado, certo? Vezes o 11. Tudo bem? Então, tá aí. Então, o volume vai ser π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, certo? Então, ficaria quanto aqui o volume? O volume vai ser 275 π centímetros, o que agora? Centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, o volume dessa latinha aí é 275 π centímetros cúbicos. Aí, lembrando também que se eu quisesse utilizar uma aproximação para esse π aqui, eu poderia utilizar, por exemplo, o 3 aqui, o 3,1, 3,14, e aí nós teríamos então uma aproximação para esse volume que está relacionada com a aproximação que a gente vai utilizar para o π. Mas reforçando aqui, da mesma forma que eu falei ali no exemplo da área, sempre que o problema pedir para utilizar uma aproximação para o π, vai ser indicado que a aproximação é essa, tá? Aqui nesse caso eu vou deixar indicado mesmo. E aí tem uma informação bem importante que eu quero trazer para vocês aqui, que é a seguinte, né? Acho que vocês já sabem isso, mas não custa lembrar, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Então é bem comum aparecer problemas aí envolvendo volume de cilindros, certo? De lata, de seringa e tal. Aí você encontra a resposta em centímetros cúbicos, mas lá nas alternativas está em ml.
E aí o pessoal fica lá inventando coisa lá, né? Tá tentando fazer a conversão de centímetro cúbico para ml e não precisa nada disso, tá? Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então eu poderia dizer que o volume aqui é 275 pi ml, tá? Então essa é uma informação bem valiosa, bem importante, com certeza vai ajudar vocês aí na resolução de problemas práticos, aí de problemas que envolvam aplicações do cilindro. Bom, pessoal, e para ajudar vocês aí a organizar as ideias e a praticar um pouquinho tudo isso que nós vimos aqui hoje, eu sugiro que vocês façam então as atividades que estão lá entre as páginas 52 e 53 do livro didático de vocês, aí do volume 6, que são as atividades de 1 a 5, ok? Esse conjunto de atividades aí vai tratar ali da área da superfície de um cilindro. Aí lá na página 54 e no comecinho da página 55 estão as atividades de 1 a 6 também, né? Que vão trabalhar aí o volume do cilindro, ok? Então temos aí algumas atividades para a área da superfície e outras para o volume. E além disso, sugiro que lá no livro de atividades vocês façam as questões da 52 até a 57, que estão ali nas páginas 26 e 27 aí do livro de atividades. Então assim, pessoal, é super importante que vocês realmente tentem fazer essas atividades, depois assistam lá também, né, as lives de revisão, com certeza vai ajudar bastante aí, vão ser resolvidas questões aí que vão ajudar vocês a entender o que foi dito aqui hoje, tá ok? Lembrando sempre que cilindro, né, é um dos sólidos geométricos que mais é utilizado aí em problemas contextualizados, tá? Então, questões aí de provas como o Enem, por exemplo, costumam usar bastante aí esses temas aí de cálculo de área e volume de cilindro, tá ok? Então vale bastante a pena aí estar na ponta da língua. Bom, pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês, o empenho de vocês. Espero que estejam conseguindo se organizar, espero que estejam bem, né, que continuem bem. Então, um grande abraço para vocês, bons estudos, até a próxima semana. Tchau, tchau!